Já deu a hora, vamos começar. Eu tenho uns 20 minutos aí para explicar uma parte do algoritmo para vocês, ok? Quando a gente fala de lógica de programação, quando a gente fala de lógica, é o jeito correto que a gente pensa, que a gente organiza as nossas ideias para estar resolvendo um problema, correto? Então, eu tenho uma ideia e eu vou trabalhar essa ideia dessa forma e segue os seguintes passos. Quando a gente fala de linguagem de programação, seja ela qual for a linguagem de programação, seja ela, sei lá, linguagem C, Java, Pascal, C++, C++, C Sharp, a linguagem de programação que for, a gente está utilizando um processo de lógica para resolver um problema. Esse processo, esse desenvolvimento, a gente chama de algoritmo. Deixa eu só ativar um negócio aqui para facilitar depois para a gente visualizar algoritmo, correto? Então, quando a gente utiliza um algoritmo, a gente pode escrever ele de uma forma com uma linguagem funcional. O que é uma linguagem funcional para vocês? Uma linguagem que funciona. Qual que é a linguagem funcional nossa, atual? Português. Português. Ok? É a que funciona. Qual que é a linguagem funcional do americano? Inglês? Inglês. Qual que é a linguagem funcional do aluno Rian, do terceiro de redes? Não sei, ele é tipo país. Favelado. A linguagem do amor, eu acho. Baiano. Ele é surdo e mudo. Ele é Filho surdo da e mudo. Olha a boca. Ele é Ele é surdo e mudo. Então, a linguagem funcional dele é a Libras, correto? Então, cada um tem a sua linguagem funcional, geralmente regionalizado por país ou por região do país, correto? Então, a linguagem funcional é isso daí. Eu posso escrever um algoritmo funcional. Calcule a área do quadrado. Pegue o valor de um lado, ok? Então, você vai lá e mede o lado. Sei lá, deu 2. E multiplique ele multiplique ele com este valor elevado ao quadrado. Então, você vai lá, multiplica ele por ele mesmo. 2 vezes 2 igual a 4. Ou, sei lá, se for 10, 10 vezes 10, 100, correto? Então, isso daí é a linguagem funcional. Eu explico como que eu vou resolver um problema por escrevendo ou falando do jeito que a gente escreve. Ó, você pega o problema e faz detalha todo o seu problema. Essa é a linguagem funcional. Ele é um algoritmo também. E aí vocês vão entender lá na frente o que é a definição de algoritmo. Por enquanto, é como a gente pode escrever. Eu posso escrever também com pseudocódigo. Pseudocódigo é uma linguagem de programação. É como eu poderia escrever numa linguagem de programação, só que em português, ok? Sei lá, abre o algoritmo, leia a variável, variável área recebe o lado vezes lado, correto? E mostre o lado. Sem muito adjetivo, muitas coisas, mas você vai entendendo. Outra forma que a gente vai trabalhar bastante aqui é o fluxograma, certo? Aqui, ó, fluxograma. Só até aqui. Vamos fazer de novo. Fluxograma. Fluxograma são desenhos que você vai olhar e vai interpretar o que funciona, seguindo algumas regras. Então, você tem uma forma de desenhar que você vai poder escrever o seu algoritmo. E uma pessoa que fez qualquer linguagem de programação vai entender como que aquilo funciona.
E a gente pode utilizar uma linguagem de programação específica. No caso, nós vamos utilizar a linguagem C, ok? Por que a linguagem C? Eu expliquei na última aula. Ela é uma linguagem razoavelmente leve, ok? Você consegue fazer grandes processos com ela e utilizar em dispositivos com pouca memória, certo? Então, por exemplo, você vai programar um PIC, um microcontrolador. Muito provavelmente você vai usar uma linguagem C, um compilador, né, com um programa que executa um código dentro desse compilador, desse microcontrolador, para gerar um código e ele funcionar lá. Então vai ser em linguagem C. Aí poderia ser outra linguagem? Poderia, mas como vocês vão utilizar a linguagem C mais para frente, então vocês já vão aprendendo, já vão tendo contato com ela. Professor, Só finalizando. Professor, mas a gente vai utilizar muito o Arduino. Eu acho que a gente vai utilizar bastante o Arduino. Não, vocês não vão utilizar o Arduino muito, tá, pessoal? A não ser no TCC de vocês. Mas o Arduino, ele basicamente utiliza uma linguagem C, uma variação da linguagem C, que é o wiring, ok? Pode falar. eu poderia sair um pouco, tá dando um tempão de chuva aqui, tá dando até trovão. Pode, mas tá tudo bem, você que sabe. Essa aula vai estar gravada, depois você dá uma olhada. Tá bom, PC vou sair, tem... tá. Tá dando bastante trovão. Você tá no PC ou no notebook, meu querido? PC. Então... Beleza? Então, linguagem funcional, pseudocódigo, fluxograma e linguagem C. São isso aí que a gente vai trabalhar. Na verdade, a gente vai trabalhar mais com pseudocódigo, para vocês identificarem quando vocês olharem pseudocódigo. Fluxograma a gente vai trabalhar bastante. E linguagem C. Basicamente, essas duas aqui, ó. Certo? Opa. Apertei tecla errada. Algoritmo. Mas antes, a gente precisa entender o que é um algoritmo. Certo? O que seria um algoritmo? Enzo, então, Python é uma variação da linguagem C também, embora não utilize os mesmos comandos, ok? Um dispositivo que utiliza bastante o Python é o Raspberry. Ela é uma linguagem bem potente, tem bastante coisa pronta, então é fácil usar, ok? Mas antes da gente identificar o que é uma linguagem de programação, a gente tem que entender aonde isso daí surgiu. O algoritmo. O algoritmo em linguagem de programação, ele é definido da seguinte maneira. É um procedimento para resolver um determinado problema, definido por uma sequência finita de passos, finita e ordenada de passos executáveis. Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar, eu preciso de um algoritmo para chegar na Lua, vocês vão conseguir resolver? Sim ou não? Não. Eu Não? não ia. Não, eu não. Não. Obviamente não. Bom, primeiramente, eu não tenho nem ideia de como faz um print direito. Vai disponibilizar o Não tem mais para porta. tudo? Máscara. O meu moleque entrou aqui para pegar uma folha. Vai disponibilizar os slides para material de estudo? Vou sim. Vou colocar lá na aba de Postagem? materiais lá, não sei como, não estou lembrado agora como que chama. Arquivos, né? Arquivos. Isso aqui eu vou disponibilizar. Bem, voltando aqui, algoritmo. Então, se eu mandar vocês executarem um algoritmo para chegar na Lua, primeiro, tudo bem que é um determinado problema. Só que vocês não conseguem executar esses passos. Porque é uma sequência finita e ordenada de passos, mas que vocês não conseguem executar. Se eu pedir para vocês criarem um algoritmo para resolver a fome do mundo, é um determinado problema? Sim. Não. A fome porque do tem mundo não é problema. Não, porque a fome, basicamente, tem vários problemas que geram a fome, correto? Sim.
Entendeu? Tipo, Então não é um algoritmo para uma inteligência artificial, tipo, que consegue que resolver o problema do todo ser humano. Se ela conseguir fazer isso, seria um algoritmo também ou não? Então, mas você não consegue pelo seguinte, a inteligência artificial é uma combinação de algoritmos, entendeu? Você precisa de base de dados, você precisa de inteligência, você precisa de poder de processamento, então é uma combinação de algoritmos. Ah, professor, inteligência artificial vai resolver todos os problemas. Não vai, porque ela é uma combinação de algoritmos. Aquela ideia que a gente tem lá do Exterminador do Futuro, da Skynet, é meio complicado aquilo lá dar certo. Bom, Okay? professor, eu dei uma pesquisada aí. Em vários sites aí, eu descobri que, tipo, não que descobri, eu analisei e vi várias pessoas falando que as inteligências artificiais em si, elas evoluem. Elas podem evoluir. No ponto que a gente tem hoje, elas não conseguem evoluir sozinhas. No ponto que a gente está hoje, entendeu? Uhum. Então, se eu falo para vocês resolverem o problema da fome do mundo com um algoritmo, não é um determinado problema, porque tem vários problemas que influem nessa fome. Questão de seca, questão de políticas, questão de cultura, questão social, questão geopolítica, né? Dos vizinhos, um atacando o outro, um querendo as coisas do outro, ok? Influências internacionais. Então, não é um determinado problema, não é um problema determinado. Também não é definido por uma sequência infinita de passos. Você não vai chegar lá e falar, ó, faz isso, faz isso, faz isso, faz isso, que a fome vai acabar. Pode acabar naquele local. Sei lá, vamos criar um sistema de irrigação porque a seca está influenciando, beleza. Mas no outro, que é um problema de guerra, não vai adiantar nada. Certo? No outro, que é um problema cultural, o povo, sei lá, não gosta que a comida seja irrigada, alguma coisa assim. Porque tem alguma... Não estou falando que exista isso, mas estou supondo. Então, eu só consigo criar um algoritmo em computação para um procedimento, para um determinado procedimento, ou seja, para aquele caso, definido por uma sequência finitas e ordenada de passos, ok? Então, ó, sempre que eu fizer isso, nessa sequência, primeiro isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois disso, e eu consigo executar isso aí, então isso daí é identificado como algoritmo. Por exemplo, calcule a área do quadrado. Pegue o valor do lado, multiplique lado vezes lado, que você obtém a área do quadrado, correto? Estou falando alguma coisa errada nisso? Não. Não, tá certo. Não, você tá certo. Se eu precisar calcular se eu precisar calcular 1 ou 1 milhão de áreas quadradas, qual é o procedimento que eu tenho que fazer? É o mesmo, correto? Sim. É um procedimento para resolver um determinado problema. Qual que é o problema? Calcular a área do quadrado, definido por uma sequência finita de passos, finita e ordenada de passos. Eu começo. Primeiro eu pego o lado, depois eu multiplico o lado o lado vezes lado, e depois eu mostro. É uma sequência finita de passos. E eu consigo executar isso quantas vezes forem necessárias. Então, quando eu crio um algoritmo em linguagem de programação, ele tem que ter esses 3 critérios. Um determinado problema, que eu consiga resolver, né? Definida por uma sequência finita e ordenada de passos executáveis. Sei lá, se eu precisasse pegar uma antena da NASA toda vez que eu fosse calcular a área do quadrado, para ter a precisão daquele espaço, eu ia conseguir fazer isso? Ia ser executável? Não, né? Então, não seria um algoritmo. Mas como eu posso pegar uma trena ou mesmo uma regra e calcular, tá tranquilo. Beleza? Então, isso aqui é algoritmo. Quando eu vou trabalhar em algoritmos com o computador, eu tenho que conhecer os tipos de dados. A principal finalidade dos computadores é o processamento de dados. Só existe... O pessoal fala, o computador está processando informação. E isso daqui entra na minha principal área de trabalho, que é banco de dados, né? Eu só conheço uma máquina no mundo todo, no mundo e atualmente no espaço, que processa informação. Vocês sabem qual que é?
O ser humano, eu acho. Não. Satélite? Não. O Nossa. cérebro humano. O cérebro humano. Eu tô falando de cérebro humano. Eu não tô falando de bolsominion, tá? Bolsominion, ele só consegue repetir as fake news que ele recebe pelo WhatsApp, tá? Eu tô falando de que YouTube ainda? Bolsominion não consegue processar informação, tá? A única coisa que consegue processar informação é o cérebro humano, de uma pessoa normal, entendeu? Que consiga interpretar o que é uma fake news, o que é um governo incompetente, o que é um genocida, você entendeu? Indireta tá todo vapor. Então, isso daí, ele se torna processando informações. O computador, ele processa dados. O computador é referente ao processamento de dados. Tudo bem? Então, quando alguém fala, o computador está processando informação, na verdade, a pessoa não sabe o que está falando. O computador está processando os dados que foram armazenados nele. Por exemplo, de uma loja, eu quero saber qual que é o mês que eu vendi mais. Certo? Aí ele verificou lá, o mês que vendeu mais foi em dezembro. Mas como que o computador mostrou que é em dezembro? Primeiro que ele não mostrou, ele só mostrou os dados. Ele pegou e falou, ó, janeiro vende 500, fevereiro 600, março 700, depois foi 700. Em dezembro eu consegui vender 1.200. Na verdade, ele pegou todos os dados de venda que ele tinha, fez uma soma e mostrou para você, ou em forma de número ou em forma de gráfico. O computador, quando faz isso daí, ele só está mostrando os dados. Você que está interpretando, imagina um gráfico de vendas. Começou pouco em janeiro, que é normal, foi subindo durante o ano, e dezembro foi o pico de vendas daquela loja. Ele está interpretando essa subida, quer dizer, ele está mostrando os valores. Ele pegou a soma dessas vendas, e você que está interpretando essa informação e transformando isso daí, esses dados, em informação, certo? E aí depois da informação tem o outro procedimento, que é o conhecimento, que aí é de cada pessoa. Eu posso ter informação, mas eu não tenho conhecimento para passar isso para frente, para tirar lucro disso daí, tirar vantagem disso daí. Um dono de uma loja, por exemplo, olharia isso daí e falar, putz, em dezembro é o mês que eu mais vendo, certo? Só que o meu fornecedor demora 2 meses para fazer as entregas. Então, ele, com o conhecimento que ele tem do negócio dele, ele vai falar, então eu tenho que pedir os meus materiais lá em setembro, começo de outubro, para chegar em dezembro e entregar. Isso aí é o conhecimento. Mas ele só obteve chegou a esse conhecimento porque ele teve a informação do mês que ele tinha, a informação qual que era o mês que ele mais vendia, certo? Através dos dados que o computador mostrou para ele de vendas, entendeu? Então, quando a gente fala de dados, o computador, ele processa dados, ele não processa informação. Quem extrai a informação desses dados é o cérebro humano, ok? De humano mesmo, tá, pessoal? Não estou falando de bolsominion de novo, tá? Beleza? Apesar dos computadores trabalharem internamente com números, apenas com números, a maioria das linguagens permite o uso de tipos de dados intuitivos. Então, quando a gente fala, o computador só trabalha com números, 0 e 1. Ok? Basicamente é isso. Se vocês são da área de eletrônica, vocês vão entender isso aí melhor do que qualquer um até o final do curso. Ou quem sobreviver ao final do curso, né? Ok? Então, o computador só trabalha com números, 0 e 1. Mas a hora que a gente olha para eles, a gente olha assim e fala, pô, legal. Mas eu consigo trabalhar com letras também. Por exemplo, neste slide que eu estou tendo aqui, isso aqui é número? Hein, pessoal? Obviamente Não. Não. Isso aqui são caracteres que a gente conhece, né? Ó, tudo isso aqui são caracteres. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui são caracteres. Então,
o computador ele trabalha internamente só com números, mas eu consigo executar outras coisas que além de números com ele, correto? Então, quando a gente fala de dados, o computador basicamente ele trabalha com dois tipos de dados e esses dois tipos se subdividem. Primeiro, são os tipos numéricos, ok? Quais são os tipos numéricos? O inteiro, real. Inteiro, real. Quem mais? Inteiro, real, natural. Natural, negativo, positivo, correto? Então, são tipos numéricos, são valores que eu consigo calcular, que eu consigo fazer uma soma, que eu consigo fazer uma multiplicação, uma divisão, uma subtração, uma racionalização, uma exponenciação, correto? São números, são valores que eu consigo trabalhar. Matematicamente, eles têm representatividade, ok? E eu também tenho os alfanuméricos, que eles se dividem em caractere, ok? E, pessoal, os corintianos aí não se assustem, tá? Eu tô falando de cadeia aqui, mas não é aquela que a gente tá acostumado, não, tá? Caralho, mano, que susto, porra. São strings, cadeias de caracteres, ok? Sequências de caracteres, ok? Então, quando a gente que é corintiano, a primeira vez que eu vi isso aqui, eu quase saí correndo a aula, né? Falei, cadeia aqui? Tô enrolado. É lá mesmo que eu tô, né? Não, mas não é, não. Cadeia aqui significa sequências de caracteres, ou strings. Tudo bem? Na parte dos numéricos, eles são divididos em várias formas, mas as duas padrões que a gente tem são do tipo inteiro e real, ou conhecido na computação também como ponto flutuante. O que é uma coisa, um número, uma coisa, não, desculpa, pessoal. O que é um número inteiro? Todo número que pode ser, tipo, 1, 2, 3, Olha, 0, todo número que não é menos 1. decimal. É isso. Todo número que não seja decimal. Exato. Isso, é número que não aceita fração, ok? A definição correta do número inteiro é número que não aceita fração, ok? Não aceita decimal. Eu não consigo fazer um número inteiro, ele não aceita meio, ele não aceita 0,2, 0,1, 0,0001. Eu não consigo fracionar ele. É aquele número inteiro. 0, 1, 2, 3, tanto negativo como tanto positivo quanto negativo, ok? Menos 1 é inteiro, menos 2 é inteiro, menos 1 bilhão é inteiro, mais 1 bilhão é inteiro. Ele não aceita. Eu não consigo pegar 1,5, por exemplo. E o real, que a gente chama na computação também de ponto flutuante, esse é o tipo de dado que aceita a fração. Aceita meio, aceita 0,1, menos 0,1, menos 0,5, 1 milhão e meio, 1,05, beleza? Então, basicamente, são esses dois tipos, o inteiro e o real. Não falem para mim que é aquele número que aceita a vírgula, tá? Que eu vou colocar uma vírgula estampada no meio da testa quando as aulas voltar presencial. Entendeu? Tranquilo? Então, numérico é número... numérico, o tipo inteiro, é o número que não aceita fração. E o real é número que aceita a fração, que a gente também conhece na linguagem de programação como ponto flutuante. Beleza? Os alfas numéricos são os caractere, um único caractere, ok? Vocês estão escutando meu moleque brigando com a professora, né? E uma cadeia de string, que aí, como eu falei para os corintianos, não fiquem tranquilos, não precisem se desesperar, que são cadeias de caracteres, ou conhecido como strings. Tudo bem? Então, a gente conhece os tipos de dados, ok? A gente conhece os tipos de dados numéricos, que se dividem em inteiro e real, alfanuméricos, caractere e cadeia. O tipo de dados, eu tenho duas formas de representar eles em um algoritmo. Das formas em constantes e variáveis. O que é uma coisa constante?
é uma coisa fixa, algo que vai ficar parado onde está. Mais ou menos isso, é algo que é fixo. Que não vai O valor é fixo. Por exemplo, o valor de π. Quanto que é o valor de π? 14, 15, 16. 3,1415. 14 Guaraná com bolha. Tá, 3,14 para facilitar a vida de todo mundo aí, né? 3,14. Então, o valor de π é esse, 3,14. Então, se eu precisar calcular a área do círculo, então eu defino uma constante com 3,14 e toda vez que eu for calcular, eu só coloco lá o valor de π, 3,14. Então, faço o cálculo da área do círculo e vai me mostrar esse valor. Então, não tem que alterar, certo? Um valor variável é valor que pode se alterar com o passar do tempo. Por exemplo, a área do quadrado. Eu crio um algoritmo para calcular a área do quadrado, certo? Sempre vai ser um valor fixo, a área do quadrado? Não, porque depende do tamanho do quadrado, não é? Depende do tamanho do lado, né? Pode ter lado de 1 metro, tem um lado de 100 metros, tem lado de 1 milhão de metros. Depende do lado. Depende do tamanho do quadrado que você quer. Então, aí, ele aceita valores variáveis. Entendeu? Tranquilo? Então, quando eu for trabalhar com alguma coisa que é fixa, que eu sei que não altera, um exemplo básico disso aí que eu sempre passo para vocês, é o valor de π. Então, π é fixo. Então, eu não preciso criar uma variável, eu crio uma constante, certo? Se eu for criar uma variável, eu vou criar uma variável para dados que se alteram. Por exemplo, eu vou ler a idade dos meus alunos. Todo mundo aqui tem 15, 16 anos? Estamos nessa casa. Eu vou fazer 17. Eu vou fazer 19, professor. Meu Deus do céu. Então a gente tem... Tá? Vamos falar que a gente tem entre 14 e 17, correto? Então eu sei que é um valor variável. Então o aluno A tem 14, o aluno B tem 15, o aluno C também tem 15, o aluno D tem 17, depois o E tem 15, o outro... Então é variável. Então eu preciso criar uma variável para aceitar isso. Não adianta eu falar que todo mundo aí tem 15 anos, que não é verdade. Tudo bem, né? Então, basicamente, eu tenho que entender de algoritmo, eu tenho que saber o que é um algoritmo, e eu tenho que saber o que são os tipos de dados e as formas de representação. As formas de representação são do tipo constante e variáveis. Então, a nossa aula para por aqui hoje, tudo bem? E o que eu quero de vocês? Deixa eu abrir uma aba aqui. A gente vai trabalhar com linguagem C, correto? Então, eu quero de vocês que vocês passem para mim, e depois vocês vão responder um questionário sobre esse tipo de dados da linguagem. Tipo de faca pequena. Então, né? Professor, o que você está procurando aí? Tipos de faca pequena. É que eu estou acabando de fazer uma faca, já faz uns 2 dias que eu procurei isso aí e comecei a fazer a faca. Então vocês vão pegar, vão dar uma lida no material. Ó, não tem só char, ó, tem int, tem float e a precisão dele. Explicando isso aí. E depois eu vou passar um questionário para vocês responderem. Não tem só esses tipos de dados na linguagem C, mas é a que a gente mais usa. Basicamente, a gente usa esses aqui, ó. Char, int, float, double. Esse void aqui é quando a gente vai aprender mais no final do ano, que é a parte de função. Mas dê uma lida, dê uma pesquisada sobre isso daí na internet. Tranquilo? E aí, na próxima aula, a gente já começa a trabalhar com o pseudocódigo. Tudo bem, pessoal? Tá certo. Tudo bem. Beleza? Então, agora, pesquisem isso daí, que depois eu vou colocar um questionário para vocês responderem sobre esses tipos de dados na linguagem C. Tudo bem? Então, dá uma pesquisadinha, coisa bem simples, e o questionário para vocês gravarem os tipos de dados que vocês poderão utilizar. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem. Então tá, para dar uma folga para vocês não ficarem muito cansados na nossa primeira aula, porque as próximas aulas a gente vai... Como é que fala? Professor, pode continuar, mano, eu confio. A gente vai trabalhar... Tô empolgado. Não, mas até vocês fazerem essa pesquisa, tudo, e depois responderem o questionário em um outro horário que eu disponibilizar para vocês, já vai ocupar toda a aula, entendeu? Então, fica para vocês fazerem essa pode pesquisa. fazer adicional, professor, a gente quer. Beleza, pessoal? Tranquilo? E aí, na próxima aula, a gente já vem preparado, que a gente já vai ficar 1h10 direto, vocês ouvindo a minha voz. Tranquilo? Fazer o quê? Tem Vai hoje? vindo, professor. Pra aproveitar, né? Beleza. Professor, Beleza, né? Fazer o quê? Não tem outro professor. Deixa eu parar a gravação aqui, aí vocês tiram a dúvida.